Do livro Vinho de Luz, capítulo 169 de 180, Enquanto é Hoje, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Enquanto é hoje. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo aos Hebreus 3:15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor. Em grande número de reencarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão, no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que, desde a terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo 169, Enquanto é Hoje. Com esse capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem que foi escrita por Paulo de Tarso. Enquanto se diz, hoje, se ouverdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Emmanuel vai nos explicar o seu entendimento. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de nossa educação religiosa. A palavra encarecer é tornar caro, e a palavra fastidioso, que é aborrecido. Desta forma, entendemos que tornar muito caro esta oportunidade da regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso, ou seja, aborrecido, nos círculos da educação religiosa. E diz ainda que o corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. Ele nos informa que esse corpo denso, ele é um molde que foi realizado pela compaixão divina, para que a gente pudesse ter esse número enorme de reencarnações, com a finalidade de nós reajustarmos os nossos hábitos, modificar os nossos hábitos ruins para melhor. Nesta outra parte, ele diz que a carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o eleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Emmanuel faz uma colocação interessante. Ele diz que essa carne, que aqui está sendo o nosso corpo físico, é barro sublime de cerâmica que foi feito pelo nosso Pai, que muitas vezes muda a forma, mas é a mesma. E esse calor da luta, para que nós possamos nos aperfeiçoar, este veículo, com a manifestação do nosso Espírito Eterno, que é o nosso Espírito, ele acaba também melhorando este corpo. Só que muitos de nós caímos na inutilidade, na ruína deste corpo, quando nós bebemos ou tragamos coisas indevidas, que naturalmente estamos estragando este corpo, o que vai diminuir nossa vida aqui na Terra. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Ele está fazendo uma afirmação. E diz que, enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te o tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Ele está nos convidando para que nós possamos, enquanto nós temos audição, e que nós possamos fazer reflexões a respeito deste campo fisiológico, e para que nós possamos valer desse tempo, ou seja, dar importância para esse tempo, para que nós possamos captar as sugestões divinas. Nesta outra parte, ele diz que para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. E realmente não traz. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras
clareando-lhe o caminho. Ele está se referindo aqui a um homem brutalizado, que é ignorante, ele ignora, não sabe. E ele passa o dia na impulsividade, ou seja, na aflição, na pressa para correr atrás das coisas, sem entender, sem saber da importância do Espírito Eterno. E aí opera, então, este desgastes das sombras. E é possível depois ter clareado o seu caminho quando ele vai desgastando ali as suas sombras. Ele diz que aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Então, ele não está se referindo a essas pessoas brutalizadas, porque elas nem vão ler essa lição. É a nós que já temos um pouco de conhecimento do cristianismo. Continua dizendo que todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos portadores que desta terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Ele está nos informando que todos os nossos pequenos hábitos maus, aparentemente inexpressivos, ou seja, sem importância. Então, se você conta uma mentira, é uma coisa pequena. Não é. Você faltou com a verdade. E assim por diante, todas essas coisas pequenas que nós fazemos têm uma grande relevância, na verdade. E diz que devem ser extirpados. Ou seja, eles têm que ser retirados de nós. Nós temos que largar destes hábitos ruins, pelos quais nós somos portadores. Principalmente se já dispomos de um conhecimento da vida espiritual. Isto ele está nos alertando por quê? Porque os maiores tormentos para a alma desencarnada, ou seja, quando nós chegarmos à nossa desencarnação, e nós estamos, de certa forma, instruída, essa alma que nós temos, nesses caminhos que desdobram além da morte, nós vamos sentir a nossa matéria sublimada, que nós vamos ver flores e trevas, luz e lama dentro de nós mesmos. Nós vamos ficar oscilando como se fosse um pêndulo, porque nós sabemos, mas não praticamos. Então, uma lição extraordinária para que nós possamos refletir. E um grande abraço. E fique com Deus.